Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise dos dividendos da Fras-le, um histórico, uma projeção para o ano de 2023 e também os preços teto para essa empresa, ok? Bom, no momento que estou gravando o vídeo, cada ação está sendo cotada a R$ 10,69. Que no meio nós conseguimos ver um histórico da distribuição de dividendos dela desde o ano de 2012. Inclusive nós conseguimos perceber que no ano de 2013 e 2014 ela não pagou dividendos. Então é um ponto ali relevante que é sempre bom a gente observar. E é um detalhe que eu sempre gosto de trazer. Nos últimos 10 anos, se você tivesse comprado uma ação no início desses 10 anos, portanto, lá no iniciozinho de 2013, você teria pagado mais ou menos R$ 4,92. E nos 10 anos seguintes, ela pagou cerca de R$ 1,89. Portanto, retornou apenas em dividendos cerca de 38% do valor que você investiu. Essa empresa ela costuma anunciar seus dividendos nos meses de abril, julho e dezembro. Ok? Não significa que ela vai pagar nesses meses, mas ela costuma fazer os anúncios nesses meses específicos. O histórico do dividend yield dessa companhia. Como eu mostrei aqui, em todos os anos, desde 2012 até o ano de 2022, em que ela pagou dividendos, numa média, ela pagou um dividend yield de 3,58%, que é basicamente o quê? Os dividendos distribuídos pela cotação da ação naquele ano. O resultado é essa porcentagem aqui. E numa média foi 3,58%. Então nós conseguimos ver que historicamente ela não teve um dividend yield muito alto, característico das empresas que são boas pagadoras, grandes pagadoras de dividendos. E aqui um gráfico que eu gosto sempre de trazer, que é o lucro líquido da companhia em relação à cotação das suas ações, porque no longo prazo a cotação sempre vai seguir o lucro. E no momento atual pode ser que nós tenhamos um certo gap, uma certa diferença entre o lucro líquido e a cotação da empresa. Então, ou o mercado está precificando uma queda nos lucros da companhia, ou a cotação vai subir para se readequar a essa nova realidade. Agora, qual a gente já não sabe. E agora, qual que teria sido a sua rentabilidade nesses últimos 10 anos? Já que lá no início, lá no mês de março de 2013, você teria pegado um momento não tão interessante, por causa que ela teve várias variações bem relevantes naquela época, o que fez com que justamente no período lá de início dessa simulação aqui, você teria comprado a ação num preço não tão interessante assim, um preço um pouco mais caro. E por causa disso, você teria ficado vários anos no prejuízo, no negativo com essa empresa, até que em 2020, recém, ela ficou positiva novamente. E por isso que o acumulado desses últimos 10 anos é de uma rentabilidade de 60% apenas, sem considerar os dividendos. E se nós considerarmos os dividendos, esse lucro salta para 93%. Já melhor em cerca de 50% ali, né? A sua rentabilidade, mas devido ao fato dela ter caído muito lá no início, acabou que o resultado final não foi tão interessante assim. E aqui nesse histórico aqui não tem o histórico de 10 anos, mas se a gente pegar os últimos 5 anos dela, ela conseguiu render bem acima da inflação, cerca de 66%. Em outros períodos acaba sendo menos relevante porque acaba sendo muito mais um curto prazo. E curto prazo para investidor de longo prazo acaba sendo irrelevante, visto que as ações têm movimentações que a gente não consegue prever, que a gente não consegue fazer grandes movimentações normalmente com base nelas. Então eu gosto sempre de pegar de 5 ou de 10 ou de pelo menos 5 anos o prazo. E agora é uma simulação. Caso você tivesse investido R$1.000 por mês, desde lá de janeiro de 2013 até dezembro de 2022, basicamente esse aqui teria sido o seu resultado. Você teria desembolsado um total de R$111.000, você teria
acumulado um total de 26.500 reais nesse período. O seu custo de aquisição, ou seja, digamos assim, o seu preço médio, que é a soma do desembolso mais os proventos, ficou em 187.500 reais. E o seu patrimônio acumulado em quase 274.000 reais. Aqui, nessa tela, nós conseguimos ter uma noção da sua trajetória nesse período aqui. Sendo que a linha roxa é o seu desembolso, né? O dinheiro que foi botando na companhia. A linha vermelha é o seu custo de aquisição, basicamente é a soma do seu desembolso mais os dividendos que você foi acumulando com o passar do tempo e foi reinvestindo na companhia. E a linha verde é o seu patrimônio acumulado, que é de fato o valor de mercado do seu patrimônio, né, das suas ações. Como nós podemos ver em vários momentos ali, em momentos de crise, o seu patrimônio chegou a ficar abaixo do seu preço médio, ou seja, você ficou no negativo. Mas no longo prazo, esse investimento nessa companhia tendeu a um belo de um crescimento, uma bela de uma valorização. E aqui nós conseguimos ter uma noção do crescimento da sua renda passiva, dos seus dividendos com o passar dos anos. Nessa simulação aqui você não teria recebido dividendos em 2013, né? Então eu fiz uma comparação entre 2014 e 2022, 9 anos, portanto. Então, acaba que a consequência foi que os dividendos cresceram a uma taxa de cerca de 57,4% ao ano em média. Um crescimento bem interessante, mas a gente tem que considerar aqui que você foi reinvestindo novo capital do seu bolso. Então você foi potencializando a renda passiva que você foi recebendo através dos juros compostos com o passar do tempo. Agora, numa outra simulação que você tivesse feito apenas um único aporte de 10 mil reais, esse que teria sido o seu resultado. Esses 10 mil reais aí, no final das contas, teria virado um patrimônio de quase 28 mil reais. Sendo que, nesse período aqui, 10 mil reais corrigidos pela inflação teriam virado 18 mil reais pelo IPCA ou quase 23 mil reais pelo IGPM. Então você teria sim, nesse período, ganhado da inflação no final das contas. Aqui, o mesmo gráfico lá da outra situação, só que aqui tem a linha amarela dos dividendos. E aqui nós conseguimos ver novamente que, já que você aportou tudo de uma só vez lá no passado e pegou a ação num preço um pouco mais caro para aquela época, levou um bom tempo até você conseguir se recuperar e ter um patrimônio acima do que você tinha naquela época, porque ele caiu e ficou no prejuízo durante um bom tempo. Por isso que eu acho que não faz muito sentido quando você tem muito dinheiro disponível. Por exemplo, você vende um carro, você vende uma casa e quer investir tudo de uma vez. Entendeu? Não faz muito sentido, porque você pode pegar um momento ruim em que as ações estão caras. Então, vai aportando aos poucos, ele vai investindo aos poucos para fazer digamos assim, um preço médio com o passar do tempo naquela empresa. E aqui, mesma situação, seus dividendos teriam crescido mais ou menos ali um pouco mais de 21% ao ano em média. Ou seja, um crescimento acima do nível da inflação, o que teria te protegido dela. Se você quiser testar o AGF+, com 30% de desconto durante 30 dias, grátis, acesse o link no primeiro comentário que você vai ajudar aqui o canal, inclusive. Bom, os dividendos pagos nos últimos 12 meses somam um total de 35 centavos por ação, o que em relação à cotação atual dá cerca de 3,29%. E eu sempre gosto de trazer um histórico dos dividendos dos últimos 5 anos e também uma projeção de dividendos. E numa média nos últimos 5 anos ela pagou cerca de 27 centavos por ação em dividendos, o que dá 2,52%. Então, se você quisesse, com base nesse histórico, receber pelo menos 4% ao ano em dividendos, você teria que aceitar pagar no máximo R$ 6,75.
Se você quisesse receber 6% ao ano de dividendos, R$ 4,50. E se você quisesse receber 8% ao ano, R$ 3,37. O que acaba sendo bem difícil, já que a cotação da empresa é mais de R$10 atualmente, né? Bom, e os dividendos projetados são cerca de 73 centavos por ação para o ano de 2023, projeção dos analistas. Isso dá quase 7% de dividend yield projetivo. E com base nisso nós teremos um preço teto de 4% de R$ 18,25, de 6% de R$ 12,16 e de 8% de R$ 9,12. Mas, como sempre, como nós podemos ver aqui, numa média de 5 anos, parece ser muito pessimista. E quando nós comparamos com o preço teto projetivo, o que os analistas estão tentando prever o futuro, parece ser muito otimista. Então, e se a gente fizer uma média entre os dois? Acaba trazendo um preço teto muito mais realista, não é mesmo? E com base nisso, nós teríamos um preço teto de 4% de R$ 12,50, um de 6% de R$ 8,33 e um de 8% de R$ 6,25. Sendo que nessa situação aqui o yield atual dessa companhia seria de 4,68%. Eu particularmente acabo não investindo muito nessa companhia ali, acabo olhando muito para outras, mas se na sua visão essa companhia tem um bom potencial de crescimento nos próximos anos, pode ser que comprar abaixo do preço teto de 4% já comece a ficar interessante, ali na casa dos R$ 12,50. No meu caso, eu acabo não me interessando muito por ela. E esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, ok? Estou trazendo os dados aqui para auxiliar vocês a tomar a decisão, mas sem fazer a recomendação, ok? E você, investe nessa empresa? Também acaba não olhando muito para ela, que nem eu? Ou olha e gostaria de mais vídeos sobre ela? Comenta aqui, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos toda semana. Inclusive, se você quiser deixar alguma crítica construtiva, ou se você quiser dar alguma sugestão da empresa ou algum modelo de vídeo específico, deixa aqui nos comentários que eu vou ler, vou responder e assim que possível eu vou trazer aqui no canal, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!